Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui hoje. Hoje nós vamos falar sobre como fazer o universo ouvir os seus pedidos. Deixa eu colocar aqui o tema para quem for chegando depois, saber do que nós estamos falando hoje. Vamos fazer processos verbais aqui. Vou falar sobre as perguntas de expansão de consciência, de Axis. Bora lá. Agora me conta aqui, você fica com essa sensação de que você faz os pedidos para o universo, faz, mas o universo ele não tá ouvindo os seus pedidos? Então essa live aqui hoje é sobre isso, né? Como pode melhorar, Então vamos começar aqui acordando o nosso corpinho mágico, reconhecendo o nosso corpo como a máxima contribuição para a nossa vida. Uma das coisas que eu aprendi com a Axis e que tem feito toda a diferença para mim é justamente isso, reconhecer o nosso corpo, né? Muitas vezes a gente passa uma vida inteira em guerra com o nosso corpo, sem reconhecer a contribuição que ele é. E olha só que interessante, né? Se a gente parar para pensar, tudo aquilo que a gente realiza, tudo aquilo que a gente faz nessa realidade, tudo que a gente cria nessa realidade, a gente precisa desse corpinho mágico. Então, como seria começar o dia reconhecendo a mágica que é o seu corpo, reconhecendo a contribuição que o seu corpo é? Como seria, em vez de começar o seu dia com as conclusões, né, que você tirou, de que a vida tá difícil, de que os preços estão caros, de que não tem dinheiro, de que isso, de que aquilo? Como seria começar a fazer perguntas para o universo? Quando a gente fala das perguntas, gente, a mágica que as perguntas são, é porque isso é quântico, sabe? Quando a gente faz perguntas para o universo, quando a gente está mantrando, né? Imagina que você está numa situação interessante aí de falta de recursos financeiros, né? E aí você começa a mantrar isso para o universo. Não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Isso solidifica essa realidade. Cada vez mais é como se você estivesse colocando assim uma pá de cal em cima dessa situação interessante que você está vivendo. E quando você começa a fazer as perguntas para o universo, você começa a mudar toda a tua realidade, porque é quântico, é energético, né? Então você começa a abrir espaço para que novas possibilidades aconteçam. Faz sentido? Seja bem-vinda, Lu, seja bem-vinda. Acho que não entendi aqui o nome, Moremi Souza, acho que é isso, sejam bem-vindas, né? Então, gente, vamos começar aí acordando, ó, o nosso corpinho, ativando o nosso timo. O timo é o nosso coração energético, fica aqui, ó, no meio do peito. Então, vamos começar aí, ó, timo ativar, timo ativar, timo ativar, timo ativar. Quando a gente faz a ativação do nosso timo, gente, é como se a gente estivesse despertando todo o nosso ser, todo o nosso sistema energético, todo o nosso sistema imunológico também. Para quê? Para despertar, para fazer mágicas, né? Para proteger o nosso corpo das energias interessantes também que a gente entra em contato. E olha, outra coisa interessante, né, que acontece é que muitas vezes aquilo que a gente está sentindo no nosso corpo não é nosso, sabe? Quantas vezes você entra num lugar e você, por exemplo, começa a sentir uma energia pesada. Às vezes você tá bem e aí do nada você começa a sentir uma dor de cabeça, começa a sentir umas coisas esquisitas, sabe? Porque muitas das coisas não são nossas. Então, quando você começa a reconhecer a sua energia, quando você faz o exercício do timo, quando você começa a fazer os processos verbais, você começa a ficar mais presente também para tudo isso, e tudo isso facilita o seu dia, né? Como pode melhorar? Como pode melhorar? O universo, quem são as consciências que irão contribuir comigo hoje? Universo, como eu posso ser a máxima contribuição hoje para mim mesma e para o mundo? Como eu posso ser a máxima contribuição nessa live aqui hoje? Como essa live pode ser o início de algo ainda mais grandioso e glorioso na vida de cada pessoa que escolhe estar aqui, que escolhe ver essa live depois. Como pode melhorar? E, gente, quando a gente começa o nosso dia nessa energia, né, usando os mantras, de tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Quando a gente começa o nosso dia nas perguntas,
a gente começa a perceber que as mágicas, elas começam a acontecer. Bom dia, Laila, seja bem-vinda. A mágica, ela começa a acontecer. E quando a gente começa a fazer a mágica com coisas pequenas, né, a gente começa a perceber o quanto que a gente tem esse poder de criar mágica com coisas grandiosas também, com coisas ainda maiores, né? Na última live, eu contei pra vocês, né, a mágica lá do supermercado, que eu cheguei no supermercado no domingo e deu tudo certo, sabe? Absolutamente tudo certo. Então eu cheguei lá, eu encontrei uma vaga na sombra e tava, bom dia, maravilhosa. E tava um sol, nossa, um sol pra cada um. E eu cheguei lá, eu encontrei uma vaga na sombra. Os preços estavam todos assim, surreais, sabe? E eu falei, gente, como pode melhorar, sabe? O supermercado vazio. Então, encontrei super descontos, não peguei fila no caixa. Tive um funcionário lá do supermercado que me ajudou a passar todas as compras, me ajudou a levar as compras pro carro. Gente, como pode melhorar? É sobre isso, sabe? Ontem eu fui num local... Bom dia, Nara! Seja bem-vinda! Ontem eu fui num espaço lá no Recreio dos Bandeirantes, e era um shoppingzinho. E daí eu cheguei no shopping e eu encontrei uma vaga logo assim de cara, muito fácil, sabe? E eu falei, uou, como pode melhorar, né? Eu fiquei assim, meio que sem acreditar, né? Por quê? Porque muitas vezes, gente, a nossa mente, lógico, ela já está esperando a dificuldade. E aí, por isso, as perguntas, elas são tão importantes, né? E aí, cheguei lá, encontrei aquela vaga de cara. E aí, quando eu fui na sala, eu fui visitar um espaço para fazer as classes de barras. E aí, quando eu cheguei no espaço, eu perguntei, como funciona o estacionamento aqui? E aí, a pessoa virou para mim e falou assim, não, o estacionamento aqui é só você encontrar uma vaga liberada e não paga o estacionamento. Eu falei, gente, que máximo, sabe? É sobre isso. É sobre você começar a escolher a facilidade na sua vida. Porque muitas vezes, gente, se não na maioria das vezes, a gente está vivendo no trauma e no drama, sabe? A gente acredita que pra gente fazer dinheiro precisa ser muito difícil, que para você ter um relacionamento dos sonhos precisa ser muito difícil, que é impossível você ter um trabalho que você ame, sabe? Que é impossível você fazer dinheiro com aquilo que você gosta, que é impossível, por exemplo, você ter facilidade com o seu trabalho, né? Diversão, né? Quando a gente fala, nossa, como pode ser mais divertido o meu trabalho hoje? Muitas vezes a gente já entra nesse bloqueio, sabe? Mas diversão no trabalho são coisas diferentes, não pode ser. Tá fazendo sentido, gente? Se tá fazendo sentido, deixa eu saber. Compartilha aqui, compartilha essa live para que esse conteúdo possa chegar para mais e mais pessoas. Fiz várias anotações aqui para eu não esquecer todas as contribuições que eu quero trazer aqui para você. E quero começar pedindo para você baixar todas as suas barreiras. Corpo, baixando barreiras, baixando todas as barreiras. Eu quero que você... eu quero ser o convite aqui, eu quero ser o convite para que você possa escolher baixar as suas barreiras para receber tudo aquilo que eu vou trazer aqui hoje para você, que talvez seja diferente de tudo aquilo que você já ouviu. E muitas vezes o que prende a gente na nossa realidade não é o que a gente não sabe, mas justamente aquilo que a gente sabe demais. Sabe quando você tá num lugar, quando você tá num espaço de, eu já sei isso. Mas isso é muito fácil. Mas isso não funciona. E é justamente isso que faz com que você não consiga sair desse lugar que você tá hoje. Seja bem-vinda, Nath. Porque muitas vezes você tá na resistência. Muitas vezes o universo, ele tá trazendo pra você a informação. E a informação, gente, só chega pra gente quando a gente tá pronta pra poder receber. Só chega pra gente quando tá pronta pra receber. Então, se essa live chegou aqui pra você hoje, tem um motivo pra isso, sabe? Porque nada é por acaso, é porque você tá pronta. Só que muitas vezes o universo, ele tá com um presentaço pra entregar pra você, com algo que vai ser a máxima contribuição pra sua vida, e você tá com um bloqueio, sabe? Você tá criando barreiras, você tá criando um muro, sabe? Do eu não posso, do eu não mereço, do eu não quero, do isso não é pra mim. Baixe barreiras, baixe todas as suas barreiras pra receber.
E olha, você não precisa acreditar em nada do que eu tô falando aqui hoje, né? Eu sempre falo, tire as suas próprias conclusões, baixe as suas barreiras para receber e experimente. Experimente, faça você mesma e tire as suas próprias conclusões, né? É sobre isso. E aí, gente, me conta, você tem essa sensação de que você tá pedindo as coisas pro universo e que o universo ele não tá te ouvindo? Eu vou trazer aqui hoje, são 7 passos muito simples, mas que são muito poderosos para te ajudar a manifestar na sua vida aquilo que você realmente quer, sabe? Para você entender o porquê que às vezes você está desejando uma coisa conscientemente, mas inconsciente tem coisas dentro de você que não estão te ajudando a manifestar aquela realidade. Hoje eu estava ouvindo um conteúdo, por exemplo, sobre as dívidas, né? E o que eu achei bastante interessante, que muitas vezes a gente está mantendo uma dívida na nossa vida por conta de fidelidades que a gente tem com a nossa família, com os nossos amigos, para poder pertencer. E aí olha a sua volta, né? O que você tá criando na sua realidade que você não gostaria de ter e que você olha a sua volta e que você percebe que as pessoas que você ama, que as pessoas que estão muito próximas de você, elas têm também. E aí perceba, sabe, que muitas vezes você tá mantendo isso na sua realidade, mesmo que você não queira conscientemente, mas você tá mantendo isso na sua realidade inconscientemente, para não ser diferente das pessoas, para poder pertencer. E isso é muito louco, gente. Por quê? Porque é a nossa mente, né? A nossa mente, ela engana muito a gente. Muitas vezes a gente quer uma coisa com a nossa mente lógica, mas no nosso inconsciente são outras coisas que estão gravadas, são outros bloqueios, são outras crenças, são outros padrões que a gente, enquanto a gente não tomar consciência, a gente não consegue romper isso para ir para um próximo nível, né? Então, gente, qual que é o primeiro passo para poder fazer o universo ele ouvir os seus pedidos? O primeiro passo é você ter clareza daquilo que você quer, né? Imagina que você foi na melhor pizzaria da cidade, a melhor pizzaria, aquela pizzaria que te disseram assim que, putz, as pizzas elas são incríveis. E aí o garçom, ele vem te servir e aí ele traz o cardápio para você. E lá no cardápio tem um monte de opções. E aí você vira pro garçom, depois de olhar todo o cardápio, você fala para ele, olha, eu quero uma pizza muito gostosa. Percebe que muitas vezes é isso que você tá fazendo com o universo? Percebe que esse garçom, ele vai ter dificuldade de entender aquilo que você realmente quer? E aí, nesse momento, ele fica, mas o que é uma pizza gostosa para ela? O que será que ela quer? E aí, ele traz uma coisa pra você que de repente é uma pizza que você nem gosta, sabe? É um sabor que você, tipo... Eu não curto muito pizza de frango, sabe? Pra mim não é algo legal, não curto. Então, pra ele, até poderia ser uma pizza maravilhosa, mas pra mim não seria algo que iria me agradar. E muitas vezes é isso que a gente tá fazendo com o universo, sabe? A gente tá pedindo coisas pro universo, tá pedindo muito dinheiro, tá pedindo um emprego dos sonhos, tá pedindo um namorado incrível. Só que esse pedido ele não tá sendo específico. E aí o universo ele não tem como entregar pra você algo que nem você sabe o que você quer. E quando a gente não sabe o que a gente quer, fique nas perguntas, né? Universo, como eu posso ter um emprego que vai ser a máxima contribuição para mim? O que eu gosto de fazer? Pergunta para o seu corpo, o que eu gosto de fazer? Se dinheiro não fosse problema, porque muitas vezes a gente cria ali o muro, a barreira, né, do dinheiro. Se dinheiro não fosse problema, o que eu gostaria de estar fazendo hoje? E aí, anota tudo, seja específico. Bom dia, Gabriel, seja muito bem-vindo. Então, seja muito específico naquilo que você está escolhendo, sabe? Se você tem um negócio, né, funcionária do universo, se você tem um negócio, quanto você gostaria de estar faturando no seu negócio? E aí se abra para as possibilidades, porque muitas vezes você acredita, imagina que você trabalha aí com coaching, né? Você é coach, você trabalha com coaching. E aí muitas vezes você começa a acreditar que você só pode receber dinheiro no seu negócio de processos de coaching.
E aí você se bloqueia para todas as outras possibilidades de receber. Universo, quais são as fontes de renda que estão disponíveis para mim hoje, que não estavam? O que eu posso ser, fazer, ter e perceber que vai criar uma nova realidade com dinheiro totalmente gloriosa, com muita facilidade. Comece a fazer as perguntas. Universo, o que é verdadeiro para mim que não é mais ninguém? O que é verdadeiro para mim que não é para mais ninguém? Muitas vezes o que você vai fazer não vai fazer sentido para mais ninguém. Quando eu decidi, gente, sair de lá da CLT, eu trabalhei 18 anos com vendas, né? E aí, durante esses meus 18 anos, sempre trabalhei na CLT, equipes de vendas, enfim, tinha muitos benefícios. Quando eu decidi sair da CLT e começar a trabalhar com coaching, as pessoas, elas acharam que eu tava louca, né? Ah, mas como que você vai pedir demissão de um emprego que, né, numa multinacional, um emprego que muitas pessoas gostariam de ter? Como que você vai pedir demissão para trabalhar com um coaching? E as pessoas falavam, nossa, você é muito corajosa. Mas esse corajosa, ele tinha uma entonação de louca. Só que só você sabe aquilo que faz sentido para você. E, gente, foi a melhor escolha que eu tomei na minha vida, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, sabe? Eu fui muito feliz nos últimos 3 anos trabalhando como coach. Então, o que faz sentido para você que não faz sentido para mais ninguém, sabe? Para de ter medo, deixa os teus julgamentos de lado, se vai dar certo, se não dá, porque durante muito tempo eu fiquei nesse julgamento também, né? Ai, mas será que vai dar certo? Será que eu vou ter clientes pagantes? Será que eu vou ser uma coach falida? O que as minhas colegas de trabalho vão pensar? Dane-se o que os outros vão pensar. Desapega da opinião das outras pessoas, porque essa vida aqui, ela é uma só. É o que faz sentido pra você, que não faz sentido pra mais ninguém. E aí anota isso, né? O que você verdadeiramente quer? O que, né, se a tua vida, se você percebesse que você não tem mais tanto tempo de vida, tem um exercício que a gente faz no coaching que é muito poderoso, que é a gente imaginar ali o momento da nossa morte, sabe? E a morte é algo que muitas vezes a gente foge a vida inteira de pensar sobre isso, mas é uma energia que é muito poderosa. Por quê? Porque faz a gente sair desse lugar da procrastinação e faz a gente se conectar com aquilo que realmente importa. Porque quando a gente percebe que a gente não tem mais muito tempo de vida, e quem te garante que você tem mais uma semana, que você tem mais um mês, ou que você tem mais 10 anos, que você tem mais 50 anos? O que você tem é o hoje, o que você tem é o agora. E quando a gente se conecta com essa energia do agora, a gente começa a se conectar também com aquilo que faz sentido pra gente, com aquilo que realmente importa, sabe? Com aquilo que faz a diferença. Então, utilize todas essas ferramentas para quê? Para definir, tenha com clareza o que você quer na sua vida, né? O que você deseja manifestar que você não tá conseguindo manifestar. Se é o carro dos sonhos, como é esse carro dos sonhos? Qual que é a marca? Qual que é o modelo? Qual que é o ano? Qual que é a cor desse carro? Sabe? Especifica para o universo o que você realmente quer, porque isso vai te ajudar muito a manifestar aquilo que você realmente quer. Qual que é o segundo passo, gente? Depois que você tem clareza, depois que você definiu o seu objetivo, o segundo passo é você analisar o seu objetivo. Por que analisar o seu objetivo, gente? Para você perceber a partir de que lugar você está fazendo essa escolha. Você está fazendo essa escolha a partir do lugar da contribuição ou você está fazendo essa escolha a partir do lugar da competição? Porque quando a gente está fazendo escolhas na nossa vida a partir da competição, isso não cria. Isso não é algo que é expansivo na nossa vida, sabe? Então, vamos pegar lá o exemplo do relacionamento. Imagina... Ih, fui mexendo no negócio aqui e derrubei o negócio. Imagina que você quer manifestar aí um relacionamento, né? Enfim, teve umas situações interessantes com relacionamento na sua vida. E aí você começa a querer desejar o marido da vizinha, sabe? Então não adianta você fazer perguntas pro universo, você pedir pro universo o marido da vizinha, porque não vai funcionar, sabe? Então tenha clareza do que você quer. Como que é essa pessoa que você quer? A partir de que lugar você tá criando isso?
Começa a fazer as perguntas e isso vai te ajudar. Pergunta para o seu corpo: corpo, isso vai ser contribuição para mim? Se eu fizer essa escolha, isso vai contribuir, isso vai me ajudar a criar algo mais grandioso? E o nosso corpo, gente, ele sempre sabe a resposta. Tudo que a gente precisa é aprender a se conectar com o nosso corpo, com os nossos, com as nossas sensações, porque o corpo ele traz essa sensação pra gente. Faz essa pergunta: se eu fizer essa compra hoje, qual o impacto que isso vai ter daqui a 5 anos na minha vida? Será que isso realmente vai ser contribuição para mim? Será que eu realmente estou escolhendo isso? Porque a gente não tem como criar coisas na nossa vida se a gente está criando coisas, se a gente está pedindo coisas para o universo de um lugar que não é contribuição para todo mundo, sabe? Se você, por exemplo, está pedindo uma coisa que para você receber essa coisa precisa prejudicar outras pessoas. Então, depois que você tem clareza do que você quer, você precisa analisar o seu pedido e perceber se o seu pedido ele está em consonância com o reino de nós, né? Se o seu pedido ele está criando algo mais grandioso para o planeta, se ele está criando algo mais grandioso para o universo também, não só para você, tá? O terceiro passo, gente, é você colocar energia no seu pedido. O quanto que você realmente acredita que é possível você realizar isso. E muitas vezes você quer manifestar algo na sua vida, mas você não acredita que aquilo é possível. Por quê? Porque a sua mente, ela tá ali no: eu não posso, eu não consigo, eu não tenho dinheiro para isso. Tá cheia de bloqueios. Então, quando você começa a fazer as perguntas, você também começa a se abrir para outras possibilidades, né? Começa a visualizar o seu sonho. Como seria, né, você entrando naquele carro dos seus sonhos? Como seria você entrando na casa dos seus sonhos? Como seria você encontrando o parceiro, a parceira perfeita para a sua vida? Como seria a sua vida com essa pessoa? Como seriam as suas viagens juntas? Isso é colocar energia. E quando eu falo de colocar energia, gente, é colocar energia de verdade, sabe? É trazer a energia, o que a gente chama da energia da morte. Quando a gente fala da energia da morte, do que a gente está falando? A gente está falando, sabe aquela pessoa que ela está disposta a matar ou morrer? É essa energia, sabe? É quando você está disposto a fazer absolutamente tudo aquilo que se requer para que aquilo realmente se manifeste na sua vida. Não é, tudo bem se isso acontecer. Não, é o quanto você realmente quer, o quanto que você realmente está colocando energia naquilo que você está fazendo, sabe? Faz um cartão com aquilo que você deseja manifestar. Leva isso na sua carteira. Leia o seu pedido, sabe? De manhã. Se conecta com essa energia. Imagina você realizando aquilo. Sente essa energia transpassando o seu corpo. Sente essa energia e devolve isso para o universo. E aí, gente, vem o quarto passo que para mim tem sido um dos mais poderosos, que é o passo de fazer perguntas ao universo. Então, depois que você definiu, né, com clareza o que você quer manifestar, depois que você analisou o seu pedido e percebeu que ele está em consonância do reino de nós, né, que ele vai ser contribuição não só para você, mas para as pessoas à sua volta também, para o planeta. Depois que você começou a colocar energia no seu pedido, né, energia de por exemplo, de experimentar as coisas. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei na Carmen Stephens, eu nunca tinha entrado nessa loja, né? E eu sempre ficava assim, num interessante ponto de vista que eu não tinha dinheiro para poder comprar as coisas daquela loja, porque aquela loja era muito cara, né? Olha os interessantes pontos de vista que a gente tem. E aí, uma vez eu tomei coragem e eu entrei na loja. E quando eu fui perguntar os preços, eu percebi que não era nada assim tão fora da minha realidade, que não era nada que eu não pudesse pagar. E eu, inclusive, comprei. Eu lembro que eu comprei 2 sapatilhas na época e eu fiquei super feliz. E são produtos de excelente qualidade. E por que eu tô trazendo isso aqui hoje pra você?
Porque muitas vezes a nossa mente, ela fica nesse bloqueio, sabe? De que eu não posso, de que eu não consigo. E não permite nem que a gente experimente as coisas. Quando eu fui fazer a minha formação de coaching, lá no IBC, o hotel onde a gente ficava, onde era feita a formação, era muito próximo do Copacabana Palace. E aí eu lembro que num intervalo lá, o pessoal me chamou para poder tomar sorvete lá. E eu falei, e aí eu comecei nos julgamentos, né? Meu Deus do céu, mas deve ser muito caro, deve ser um absurdo um sorvete no Copacabana Palace. Como vai ser? Não sei o que. Gente, eu sozinha, eu não ia entrar naquele dia, naquele lugar. E aí eu comecei a observar as pessoas à minha volta e eu falei, véi, seja que Deus quiser. E aí eu me permiti experimentar. E quando eu cheguei lá, eu percebi, caramba, não era tão caro assim. Era tudo interessante, ponto de vista na minha mente. Quais são os pontos de vista que você está mantendo aí na sua realidade, que não estão te permitindo criar com total facilidade aquilo que você realmente deseja manifestar? Seja bem-vinda, Gil! São os nossos pontos de vista que criam a nossa realidade. Tudo aquilo que você está vivendo hoje, gente, nada na nossa vida acontece, sabe? Tudo na nossa vida foi a gente que criou, com os nossos pontos de vista. Sejam eles conscientes ou sejam eles inconscientes. E são os nossos pontos de vista que estão criando a nossa realidade hoje e que também estão te impedindo hoje de criar, de manifestar aquilo que você realmente gostaria. Perfeito, ó, preconceito enorme com fazer as coisas que eu quero fazer, isso aí. Então, quais são os pontos de vista que você tem sobre aquilo que você deseja manifestar? E aí, gente, bora lá, porque agora eu trouxe aqui perguntas poderosas que eu separei aqui para poder te ajudar a manifestar na sua vida aquilo que você realmente quer, né? E as perguntas, gente, elas são a chave para mudar qualquer coisa. Por quê? Porque quando a gente está nas perguntas, a gente consegue sair das conclusões que a gente tirou, de que eu não tenho dinheiro, de que eu tenho dedo podre para relacionamento, de que sei lá o que você tá mantendo aí como conclusão na sua vida, de que você não tem tempo, de que você não tem dinheiro, enfim. E ele traz, elas abrem uma série de possibilidades, né? Então, se conecta aí com o que você decidiu que você deseja manifestar na sua vida. Se conecta com essa energia, se conecta com esse sonho, com esse desejo. E se pergunte, né? Universo, o que se requer para que eu possa manifestar isso com total facilidade na minha vida? E tudo que estiver impedindo que isso aconteça, eu peço que se destrua e se descrie agora, vezes 1, deusilhão de vezes. O que me impede? O que me impede de realizar isso? Anota, gente, anota num caderno, porque esse exercício do que me impede é muito poderoso. Porque quando você anota o que te impede de manifestar isso, você vai trazer à tona todos os interessantes pontos de vista, todas as crenças limitantes que você tem em relação a manifestar o seu desejo, todos os bloqueios que você tem, que estão aí guardados no seu coração, que estão te impedindo de trazer isso para a tua realidade. Então, o que te impede? O que te impede de fazer aquele cruzeiro maravilhoso que você sempre sonhou? O que te impede de fazer aquela viagem dos sonhos? O que te impede de manifestar o carro que você realmente gostaria de ter? O que te impede de ter o dinheiro, o faturamento, o salário que você realmente gostaria de ter na sua vida? E anota tudo isso, anota tudo isso. E depois que você anotar cada um desses pontos do que te impede, começa a fazer processos. Em Access, nós temos muitos processos verbais. Uma classe de barras de Access, a gente aprofunda nisso, né? Em coisas que a gente não pode trazer aqui na live, porque são ferramentas mais aprofundadas. Mas uma das coisas que a gente utiliza para poder destruir e descriar todos esses pontos de vista é o enunciado aclarador, né? Então, quem já fez classe de barras de Access, use o enunciado aclarador para todos esses pontos que você anotou aí que te impedem de criar, de manifestar isso na sua realidade. Então, tudo que está impedindo que isso se manifeste, eu destruo e descrio isso agora vezes 1, deusilhão de vezes. Universo,
Quais são os julgamentos que eu tenho sobre isso? Quais são os julgamentos que você está mantendo sobre ter ou sobre não ter essa coisa? O que eu amo sobre ter isso? O que eu odeio sobre ter isso? E, gente, tem muitas coisas que são inconscientes. Muitas vezes você está manifestando a escassez, a falta de dinheiro na sua vida, porque tem alguma coisa escondida que você ama sobre isso. E que você não sabe? E que você não percebe. Como eu posso perceber, universo, tudo aquilo que está me bloqueando, tudo aquilo que está me impedindo de ter isso com total facilidade? Universo, que mais é possível que eu nunca considerei? Universo, me mostre algo mágico hoje. Universo, como eu posso? Quem são as pessoas que irão contribuir comigo para me ajudar a manifestar isso aqui com total facilidade? Quem são as consciências que serão a máxima contribuição para mim aqui? E olha, fique nas perguntas. Corpo, como eu posso ser a elegância da criação sem esforço? Lembra? Lá no início da live a gente estava falando sobre a gente ficar com esses interessantes pontos de vista de que tudo na nossa vida precisa ser com dificuldade. Como eu posso ser a elegância da criação sem esforço? Como eu posso criar isso aqui com total facilidade, com a máxima diversão, com total alegria? Como pode melhorar? Como eu posso sobrecriar essa realidade? Como eu posso criar algo além dessa realidade, além daquilo que eu jamais imaginei ser possível, né? E o quinto passo, gente, o quinto passo é você entrar em ação. Um dos maiores erros que as pessoas cometem quando elas querem manifestar algo na vida é acreditar que é só ficar ali no pensamento positivo, que é só ficar na visualização. Só que, gente, Deus, Ele alimenta cada um dos pássaros do céu, mas Ele não leva a comida lá no ninho, sabe? As pessoas, elas precisam ir atrás daquilo que elas querem. Então, os pássaros que querem se alimentar todos os dias, eles precisam sair do ninho e eles vão encontrar um alimento e eles vão voltar para o ninho. Só que muitas vezes a gente entra nesse lugar de que, o universo maravilhoso, incrível, me mande algo mágico hoje. Mas o que você está fazendo? O que você está fazendo para realmente manifestar aquilo, sabe? Para facilitar do universo de trazer aquilo para você. O que você está fazendo para trazer a energia do que se requer? O que se requer, universo? O que se requer para que eu possa ter clientes com total facilidade? O que se requer, universo, para que eu possa chegar no faturamento, para que eu possa faturar 30 mil reais por mês com total facilidade, para que eu possa faturar 10 mil reais, 100 mil reais, não importa o que você quer, sabe? Mas começa a ser a pergunta e começa a trazer essa energia do que se requer. E lembra de trazer a energia da morte, sabe? Do dane-se o que se requeira. Eu vou fazer o que precisa ser feito. E muitas vezes você não está manifestando aquilo que você quer porque você também não está fazendo a sua parte, sabe? Dani, não consigo ter clientes pagantes. Tá muito difícil, e tá isso, tá aquilo, tá, mas o que você tá fazendo? O que você tá fazendo para poder mudar essa realidade? O que se requer? E quando a gente faz, gente, diferente das perguntas do coaching, né, que muitas vezes as pessoas perguntam, Dani, mas qual que é a diferença das perguntas do coaching para as perguntas de Access, né, para as perguntas que você aprende numa classe de barras de Access, por exemplo? No coaching, gente, quando o coach ele faz as perguntas, a intenção é que você traga a resposta. E aí o que acontece? Você traz as respostas de acordo com a sua mente consciente. E a sua mente consciente está cheia de interessantes pontos de vista. Então, muitas vezes você vai trazer uma resposta do que se requer, só que essa resposta ela está cheia de bloqueios, está cheia de limitações, tá? Quando a gente fala para você fazer as perguntas para o universo, né? O que é o universo? O universo, a gente está falando da consciência infinita, né? De tudo aquilo que permeia a nossa realidade, de tudo aquilo onde nós estamos inseridos, né? O universo é tudo aquilo que há. Então, quando você faz as perguntas para o universo ele tem todas as respostas para te dar. E você também tem, na verdade.
Só que isso não está na sua mente consciente. Então, quando a gente faz as perguntas para o universo, a intenção dessas perguntas não é você responder de cara, não é você me responder aqui nessa live o que se requer, mas é você se permitir abrir para as possibilidades e receber essas respostas através de insights. Então, gente, quando você começa o dia fazendo perguntas e você passa o seu dia inteiro nas perguntas, né? Os insights, eles começam a vir do que se requer para que você possa manifestar aquilo com total facilidade. Então, uma das coisas, né, que, por exemplo, que eu tenho perguntado para o universo é justamente isso, universo. Como eu posso ter clientes com total facilidade? Como eu posso ter mais alunas nas minhas classes de barras de Access? E aí tô eu lá, linda, fazendo as minhas coisas e de repente veio o estalo. Dani, você precisa voltar com as suas lives. Mesmo que isso seja desconfortável, porque muitas vezes aquilo que você deseja manifestar está justamente naquilo que você está evitando. O que você está evitando? O que é desconfortável para você que atualizaria uma nova e gloriosa realidade na sua vida? Onde está a sua zona de desconforto, que muitas vezes é o que está te afastando de manifestar aquilo que você realmente quer? E é sobre isso, sabe? O universo, ele vai trazendo as respostas para você. Ele vai te dando o caminho. Quando você pergunta ao universo quem são as consciências que irão contribuir comigo hoje, pode ser que essas pessoas, elas entrem em contato com você, vai te convidar para uma live, vai te fazer um convite assim surreal de algo que você sequer imagina, ou pode ser que você se conecte com aquela pessoa. Opa, lembrei aqui da Kelly, vou entrar em contato com a Kelly, Kelly, vamos fazer uma parceria, como eu posso ser contribuição para você? Esses dias, uma coach minha me mandou o contato de um outro profissional que, gente, do nada, assim, não é do nada, né? Mas vamos lá, né? Atraindo. Mas o que eu quero dizer que é do nada, porque, assim, tinha bastante tempo que eu não falava com ela. E aí, esses dias, ela virou pra mim, ela me mandou um contato de uma pessoa, ela falou, olha, eu vi essa pessoa aqui no Instagram e eu tô te mandando o contato dela porque eu lembrei de você. É sobre isso, é sobre isso. É por isso que as perguntas, elas são tão poderosas, porque as perguntas, elas são a chave pra gente mudar qualquer coisa na nossa vida, porque é energético. Sabe quando você pensa numa pessoa e essa pessoa, ela te liga, ou essa pessoa te manda uma mensagem e ela fala assim, poxa, lembrei de você, poxa, eu tava pensando em você. É isso, gente, a nossa cabecinha aqui, né, o nosso ser, ele tem esse poder, sabe, de manifestar aquilo que a gente realmente quer. E aí, o que acontece? Nós nascemos lá, seres infinitos. Quando a gente é criança, a gente acredita que tudo é possível, que tudo é mágico, que tudo é incrível, que a gente pode todas as coisas. Gente, uma criança, ela não tem limitações, porque ela acredita que tudo é possível. E aí a gente vai comprando os interessantes pontos de vista dos nossos pais, dos nossos professores, da nossa família, das pessoas que convivem com a gente, que começam, olha, você não pode fazer isso não. Olha, se você subir aí, você vai se machucar. Olha, se você fizer isso, aquilo. Olha, se você não comer tudo, você vai ficar doente. E aí a gente começa a comprar esse monte de pontos de vista interessantes das pessoas e a gente esquece o ser infinito que a gente é. E a gente esquece que a gente é capaz de fazer mais, que a gente esquece que a gente é capaz de fazer qualquer coisa. E essa live aqui hoje é para que você possa se recordar, é para que você possa se reconhecer como ser incrível, como ser fodástico que você é e que em algum momento da vida você esqueceu. E esqueceu porque tá cheio de camadas aí. Imagina que você é um diamante, que você é algo assim, sabe, surreal, sabe? Pensa aí na coisa mais valiosa para você. Imagina, você é tudo isso e mais um pouco. Só que imagina como uma cebola, sabe? Que tá cheia de cascas, cheia de camadas e camadas e camadas de bloqueios, de limitações, de crenças, de situações interessantes. E aí você olha para essas camadas e você acha que você é essas camadas, só que você não é. Como seria começar a pedir para o universo para desbloquear, para destruir, descriar todas as suas limitações, todas as crenças, todos os pontos de vista que você está evitando, todos os pontos de vista que você está defendendo e que estão te prendendo nessa realidade.
como seria se reconhecer como ser mágico que você realmente é. E numa classe de barras de Axis, gente, quando você corre as suas barras, você aprende a fazer tudo isso. Por quê? Porque é energético. Numa sessão de barras, a gente faz ali na hora o desbloqueio de pensamentos, sentimentos e emoções que estão criando limitações na sua realidade e que você sequer tem consciência. Então, cada vez que você corre as suas barras, crenças vão sendo tiradas, camadas de limitações vão sendo tiradas. E aí, cada vez mais, você vai ficando consciente para as coisas que você não tem consciência hoje. Gente, quando eu fiz a minha primeira classe de barras de Axis, eu fiz essa classe, na verdade, eu tinha conhecido Axis através dos mantras. Uma cliente minha de coaching também tinha me indicado os mantras de Axis, e aí eu comecei a usar os mantras todo dia. E as mágicas pequenas começaram a acontecer, e quando mágicas pequenas começam a acontecer, a gente começa a acreditar nas mágicas maiores. E aí eu comecei a pensar, caramba, esse negócio funciona. Esse negócio de Axis funciona, esse negócio é bom. E aí eu fui fazer a minha primeira classe. Quando eu fiz a minha primeira classe, gente, eu fiz para poder conhecer. E foi tão surreal, mas tão surreal, que eu falei, gente, eu quero levar isso aqui para um maior número de pessoas, porque o negócio é mágico, o negócio realmente funciona. Pix na minha conta, Pix inesperado na minha conta no dia seguinte. Muitas consciências. E aí, gente, qual foi a primeira consciência que eu tive? Eu fazia parte de uma mentoria há 2 anos e eu fazia parte da equipe dessa mentoria. E, caramba, a minha mentora, essa mentoria foi a máxima contribuição para a minha vida nesses 2 anos. Eu aprendi muita coisa com ela. Só que qual foi a consciência que me veio no dia seguinte, gente? No dia seguinte que eu fiz a minha classe de barras, que eu precisava sair da mentoria, que eu precisava seguir o meu próprio caminho, que eu precisava criar a minha própria mentoria, que eu precisava começar a fazer as minhas próprias escolhas, seguir o meu saber. Quais são os lugares aí na sua vida que você está acreditando que você precisa de outras pessoas para poder criar a sua realidade? Quais são os lugares onde você não está se reconhecendo como suficiente na sua vida e na sua realidade para criar absolutamente tudo aquilo que você quer? E tudo que isso é, tudo que isso representa, tudo que isso trouxe à tona, vamos destruir e descriar isso agora vezes 1 deusilhão de vezes? Bora lá! Deixa eu ver aqui o que vocês deixaram aqui, ó. A Gil falou, às vezes brigo com meus pensamentos, pois só vem na minha cabeça que só temos as coisas com muito sofrimento. Gente, muito legal a Gil trazer isso aqui. Por quê? Porque quando a gente começa a despertar para a consciência, quando você começa a ter ferramentas energéticas, não quer dizer que você não vai para esse lugar, tá? Porque acontece. Isso é da nossa realidade humana, isso é dessa realidade aqui que nós estamos vivendo. Só que qual que é a mágica? Que quando você tem ferramentas, você não vai ficar no trauma e no drama, você não vai continuar nesse lugar. Rapidamente você toma consciência do que você está escolhendo, do que você está criando e de como você pode criar algo diferente na sua vida, sabe? Essa é a mágica. A mágica, a gente fala muito dos julgamentos, né? Que os julgamentos, eles não são... gratidão, Nath, pelo carinho. Os julgamentos, eles afastam a gente de tudo aquilo que a gente deseja manifestar. E quantos julgamentos você está mantendo em existência sobre você mesmo? Sobre tudo aquilo que você pode, tudo aquilo que você não pode, sobre tudo aquilo que você é capaz, sobre tudo aquilo que você não é capaz de fazer. Vamos destruir e descriar isso agora? Vezes 1 deusilhão de vezes? E é isso, sabe, gente? É sobre isso. Deixa eu ver aqui o que mais que eu anotei para poder te trazer de ferramentas aqui. Como pode ser mais fácil, mais leve, mais divertido eu ter isso, eu manifestar isso na minha realidade? O que mais é possível, gente? O que mais é possível? Quais são os julgamentos que eu estou mantendo sobre os meus clientes? Quantos julgamentos a gente cria, às vezes, de que as pessoas não têm dinheiro, que as pessoas de uma região... Não, é porque você não sabe, Dani, porque aqui na minha cidade ninguém gosta de autoconhecimento, ninguém gosta de ferramenta energética, ninguém gosta disso, ninguém gosta daquilo, ou ninguém tem dinheiro para poder pagar por isso, pagar por aquilo.
todos os julgamentos que você está mantendo sobre os seus clientes, que está te impedindo de receber de tudo e de todos. Vamos destruir e descriar isso agora vezes 1 deusilhão de vezes. E aí, ó, enunciado aclarador para destruir e descriar tudo isso. Gente, ó, numa classe de barras de Axis, você vai aprender não somente a correr as suas barras, né? Você vai aprender sobre os 32 pontos, sobre cada ponto sobre cada um desses pontos que são relacionados a diferentes áreas da sua vida, né? Uma das barras que a gente ativa são as bandas de poder. As bandas de poder, gente, são justamente as barras responsáveis por trazer essa força pra gente, sabe? Essa força de ação, essa energia de execução. E muitas vezes a gente tá cheio de implantes distratores, né? O que tem te distraído da tua missão de vida? O que tem te distraído de criar aquilo que você realmente quer na sua vida? E numa classe de barras de Axis, a gente também faz o desbloqueio das bandas de implantes, né? Quais são os implantes, quais são os pontos de vista que você criou, quais são os pontos de vista que você se alinhou, quais são os pontos de vista que você está evitando, quais são os pontos de vista que você está defendendo, que estão te mantendo presa nessa realidade. Tudo que isso tudo que isso representa, tudo que isso trouxe à tona, vamos destruir e descriar isso. Por favor, universo, por favor, o que mais é possível? E se você escolhe a próxima classe de barras de Axis aqui no Rio de Janeiro, vai acontecer no dia 12 de fevereiro. É um domingo, então eu tô fazendo a classe aos domingos para poder facilitar quem ainda tá na CLT, quem não consegue ainda fazer durante a semana. E, Dani, não consigo fazer a classe agora, sei lá por quê, né? Mas todos os bloqueios, todas as limitações, todas as desculpas que você tá dando para não fazer essa escolha nesse momento, vamos destruir e descriar. E enquanto você não escolhe, enquanto você ainda não escolhe dar esse passo, utilize as ferramentas que já estão na sua mão. Hoje eu deixei aqui várias perguntas de expansão de consciência. Aqui no meu Instagram tem várias outras lives, tem vários outros materiais também falando sobre as ferramentas de Axis. Lá no YouTube, gente, tem muita coisa também. Então, ó, use as ferramentas que você já tem. Como pode melhorar? Como pode melhorar? O que eu posso ser, fazer, ter e perceber que criaria uma nova e gloriosa realidade na minha vida? Que pergunta eu posso ser hoje? Pergunta para o universo, que pergunta eu posso ser hoje? O que se requer, universo? O que se requer para que eu possa criar uma nova realidade além dessa realidade? Como eu posso criar uma realidade além de tudo aquilo que eu acredito ser possível? Como pode melhorar? Gente, ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui para eu poder saber. Mais tarde, eu vou estar numa outra live aqui, com uma mentorada minha, eu vou estar lá no perfil dela, da Soraya. Vou deixar o convite lá nos stories também. Então, às 19h45, eu volto aqui com uma live sobre propósito de vida, né? Como você seguir aí o seu propósito. E amanhã tem live novamente aqui. Se tiverem sugestões de temas, o que vocês gostariam de ver por aqui, manda aí no meu direct também, que eu estou aberta a receber. O que mais é possível, universo? Como pode melhorar? Um beijo grande, excelente dia para nós e simbora!